Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos separará do amor de Cristo? Hoje nós começamos a nossa série Fé Contagiante e queremos começar vendo sobre a fé no impossível. E humanamente, racionalmente, pela nossa lógica, num ambiente tão hostil, é impossível ser cristão. Como viver a fé numa situação como essa que nós estamos vendo nesses testemunhos? Onde as pessoas são mortas, perseguidas, violentadas por causa da fé em Cristo. É impossível ser cristão. Não faz sentido ser cristão. Mas mesmo nesse lugar do impossível, a fé ela continua viva e não só viva, ela continua em crescimento. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa é uma pergunta importante e ela diz respeito ao ponto mais alto da caminhada do cristão. Quem pode me separar do amor de Cristo? E antecedendo essa pergunta, Paulo fez outra simples. Ele pergunta: que diremos, pois, diante de todas estas coisas? Ele pergunta: se Deus é por nós, quem que vai ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará Ele e de graça todas estas coisas? A quarta pergunta: quem fará alguma condenação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Então vem essa pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Essas perguntas, elas nos falam desse grandioso e incalculável amor que Deus tem por nós. Mas não grande apenas, não incalculável, mas também um amor inabalável. Um amor que não oscila. Um amor que não dura, que é verdadeiro e que é eterno. E todos aqueles que desfrutam desse amor são os que vivem justificados por Cristo Jesus. São os que vivem crentes na obra desse Senhor. E perceba que algo importante é que essa pergunta, ela não está relacionada ao meu amor para com Deus. Ela não está falando do amor que eu sinto para Deus. Paulo não está dizendo aqui que nada pode me separar do amor que eu sinto por Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo do amor de Deus por mim. Nada pode me separar do amor que Deus tem por mim. Nada pode diminuir o amor que Deus tem por mim. E ele traz uma série de situações, ele diz: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. São situações em que muitas vezes nós passamos. Talvez você olhe para essa situação e diz: eu já passei por alguns motivos, talvez não pela espada, mas pela angústia, pela tribulação, pela perseguição de alguma forma, por fome de alguma forma. São situações em que talvez eu e você já tenhamos passado, ou talvez até estejamos passando hoje, situações de dificuldades, situações que nos remetem a algum tipo de condição por causa da fé que nós temos, do nosso posicionamento de fé. Talvez nós venhamos a passar. Mas quando nós olhamos para esses cristãos que vivem num mundo que a fé é perseguida, num mundo que a fé é proibida de ser vivida, nós vemos que na maioria das vezes eles passam por todas essas situações de uma só vez.
Eles não passam apenas pela angústia, eles não passam apenas pela tribulação, eles não passam apenas pela fome, mas eles passam por tudo isso, por todas essas dificuldades. Então nós olhamos para esse texto, nós vemos que o ponto principal aqui, que Paulo traz para nós, é que o fato de passarmos por situações difíceis na nossa vida, e mesmo que eu venha passar por todas elas, não quer dizer que eu sou menos amado por Deus. Não quer dizer que Deus não se importa, não quer dizer que Deus não me ama, não quer dizer que Deus não está atento e cuidando de minha vida. O fato de passar por provas não significa que Deus não nos ama. E Paulo, ele não cita essa lista de uma maneira aleatória, ele não pega situações aleatórias, mas ele pega situações em que seria muito normal, muito comum, muito compreensível que pessoas abandonassem a fé. São situações em que de repente o perseguidor de um cristão, ele vai pensar, não, se eu fizer isso, se eu cortar o alimento, eles vão abandonar a fé. Isso até é uma estratégia de guerra, quando queriam vencer e cercavam algum reino, o que eles faziam? Corta o alimento, eles vão se entregar. Na hora que a fome apertar, eles vão abandonar a fé. Na hora que a gente vier com muita força, com a espada e dominar sobre eles, eles vão abandonar a fé. Na hora que oprimirmos esse povo, eles vão abandonar a fé. São situações em que é muito lógico, pela razão humana, dizer isso são situações que as pessoas abandonam a fé. E por isso, Paulo cita essas situações. E nós sabemos que muitos irmãos, eles se enfraquecem na sua fé em Cristo Jesus em momento de tribulação, em momento de angústia. Nós sabemos que muitas vezes os cristãos questionam a Deus no seu momento de desespero, de perigo e de fome. Questionam Deus, por que está acontecendo isso? Cadê o Senhor? Por que o Senhor não me cuida? Por que o Senhor não me guarda? E talvez você já tenha feito isso também. Talvez você já tenha questionado Deus sobre essas coisas. Mas a Bíblia, ela nos ensina que embora nós venhamos a passar por sofrimento e estejamos sujeitos a todo tipo de adversidade, Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele nunca nos deixa só, Ele sempre está conosco. E para enfatizar esse argumento de Paulo, Paulo cita a história do povo de Israel, que por adorar a Deus, por seguir a Deus, muitas vezes passou por dificuldade, por guerra, por problemas. Então no versículo 36 deste texto, ele cita o Salmo 44, 22, e diz o seguinte: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Essa é uma citação do Salmo, do salmista dizendo a respeito da história do povo de Israel. E ele então começa dizendo, por amor de ti. Veja, antes, quem me separar do amor de Deus, nós vimos que Paulo está falando do amor de Deus, não é do meu amor. Quem me separar do amor de Deus? Agora Paulo começa a falar por amor de ti, ou seja, o meu amor que eu expresso por ti. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. E por que Paulo agora cita o meu amor por Deus? Porque eu só posso amar a Deus depois que eu desfruto e entendo esse amor que Ele tem por mim. Eu só consigo amar Deus verdadeiramente ao ponto de passar o perigo, a morte, a nudez, depois que eu entendo o tamanho do amor que Deus tem por mim. É impossível eu amar a Deus, é impossível demonstrar a Deus o quanto eu amo, o quanto eu reconheço, sem que antes eu reconheça o amor que Ele tem por mim. É só depois de ser amado por Deus e viver o amor de Deus que eu consigo desfrutar e demonstrar esse amor a Ele. É confiando em Deus, é confiando no poder dEle, que nós podemos dizer, por amor de ti, eu enfrento a morte todo dia. É por causa desse amor de Deus que eu posso dizer, por amor de ti, eu amo o meu próximo. É por este amor de Deus que se manifesta em minha vida, que eu posso dizer, por amor de ti, eu amo o meu inimigo. É por este amor de Deus expresso em mim, que eu posso dizer, por amor de ti, eu amo aquele que me persegue, aquele que me faz mal, aquele que me machucou, aquele que me magoou, aquele que me ofendeu, aquele que fez um ato hostil contra a minha pessoa. É por amor dele que nós conseguimos expressar o amor ao Senhor e o amor seja quem for o nosso próximo.
É o amor de Deus que nos faz demonstrar o amor para as outras pessoas. Então ele continua dizendo: por amor de ti, enfrentamos a morte todo dia. E ele diz: somos considerados como ovelhas que estão destinados para o matadouro. Somos considerados como ovelhas que estão indo para o caminho de morte. E quando nós ouvimos este texto, nós ouvimos essa declaração, é impossível não linkarmos logo com quem? Com o próprio Cristo Jesus. Que já em Isaías era predito, Isaías 53:7, que ele seria o cordeiro levado ao matadouro e que morreria calado. Cristo Jesus foi o cordeiro de Deus, e não foi o cordeiro porque o cordeiro é bonitinho, não foi o cordeiro porque o cordeiro é doce, foi o cordeiro porque ele era um sacrifício, ele era o cordeiro de Deus, destinado ao matadouro. Isaías já dizia isso. Quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, né? João Batista diz isso, João Batista está dizendo: eis o Cordeiro condenado ao matadouro. E aqui então o salmista, e repetido pelo apóstolo Paulo, diz: nós somos considerados, assim como Cristo, como uma ovelha, como um cordeiro destinado ao matadouro. Um cristão indiano que vive num lugar de perseguição, de dificuldade, ele diz o seguinte: se João Batista, ele foi decapitado por essa fé, se Cristo Jesus foi morto, então por que eu não sofreria por amor a Jesus? Se João Batista foi decapitado e Cristo foi morto, por que eu não sofreria por amor a Jesus? Por que eu não sofreria por causa desta fé? Amados, o sofrimento, ela faz parte da vida cristã. As lutas, as dificuldades fazem parte da vida cristã. E quando nós passamos por sofrimento e por luta, nós não podemos olhar como se fosse falta do amor de Deus por nós. Pelo contrário, é nesses momentos que Deus vai tentar demonstrar o amor para nós. Uma ovelha que é destinada ao matadouro é aquela ovelha que decidiu, que escolheu, que tomou a decisão de seguir o chamado de Jesus, onde ele diz em Lucas 9: negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Uma ovelha destinada ao matador é aquela ovelha que diz: eu vou seguir o caminho do meu mestre, eu vou tomar a minha cruz e eu vou seguir, eu estou disposto a matar os meus sonhos, meus planos, a minha vida para servir ao Senhor. Eu vou ser uma ovelha destinada ao matador por amor a esse Jesus. Eu vou viver, enfrentar a morte todo dia sem medo, porque eu confio naquele Senhor. O irmão André, ele é o fundador desse ministério Portas Abertas. Ele veio falecer recentemente, né, já com bastante idade, e ele começou a missão no mundo perseguido, e ele diz o seguinte, ele diz: olha, queridos, sobre a grande comissão, ide pregar o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando, discipulando. Ele fala sobre isso, ele diz o seguinte: a segurança não é algo que está em jogo quando se trata da grande comissão. Pregar o evangelho, ser testemunha, a segurança não é algo que está em jogo. Eu vou ir se tudo for bem, eu vou pregar o evangelho se as pessoas sorrirem para mim, eu vou pregar o evangelho se eles me permitirem falar. Não, segurança não está em jogo. E talvez eu sofra a morte, talvez eu sofra perseguição, talvez eu perca o emprego, porque eu vivo os princípios do Senhor. Porque segurança não é algo que está em jogo quando nós decidimos, por amor a Cristo, nos entregar e entregar a nossa vida para servir, para viver a nossa fé de uma maneira convicta e resiliente. Segurança, estabilidade nem sempre vai estar em jogo. Uma ovelha destinada ao matadouro possui a sua única segurança em Cristo Jesus. E é por isso que para Romanos, Paulo diz o seguinte: se nós vivemos, vivemos para o Senhor. E se nós morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Eu vivo a minha vida para o Senhor, quer eu viva e quer eu morra. Eu dedico a minha vida ao Senhor,
no momento de paz ou no momento de dificuldade, de aflição ou de bonança, eu vivo a minha vida para o Senhor. Eu vivo convicto nisso, mas a pergunta é: será que nós somos entregues à morte todo dia? Será que conscientemente eu me entrego à morte todo dia? Você se entrega à morte todo dia? Ou será que nós estamos lutando para manter o nosso conforto, para não enfrentar nenhum tipo de hostilidade, nenhum tipo de sofrimento por causa do amor de Cristo? Como nós estamos vivendo? Fugindo da hostilidade, vivendo em concordância com valores que não estão de acordo com a palavra, para que eu possa fugir de um sofrimento? Ou será que eu estou vivendo a morte todo dia e eu não fujo de hostilidade, não fujo de sofrimento por causa do nome de Cristo Jesus? Como eu estou vivendo? Como você está vivendo? Hebreus 11 nos fala sobre vários exemplos da fé. Inclusive, o primeiro texto que eu ia trabalhar era previsto Hebreus 11. E Hebreus 11, ele fala sobre exemplos de fé, e lista uma série de homens e mulheres de Deus, nomes e até pessoas que não têm nomes citados, mas que foram perseguidos por causa da fé. E esses cristãos, citados em Hebreus 11, diz que eles foram muitas vezes peregrinos, não tinham casa, eles eram maltratados, eles enfrentavam zombaria, tiravam sarro da fé deles, enfrentavam açoites, eles eram acorrentados, eles eram presos, eram apedrejados, eram cerrados ao meio, eram decapitados por amor de Cristo Jesus. E são exemplos de fé para nós, para aqueles que são cristãos. E se nós observarmos os cristãos em mundo perseguido ao redor do mundo, nós vemos e percebemos que há mais de 365 milhões de cristãos que estão como ovelhas diante do seu matadouro. Mais de 365 milhões de cristãos que enfrentam todo tipo de adversidade por causa da sua fé em Cristo Jesus. 365 milhões de cristãos que não abandonam a sua fé e vivem a sua luta, convictos da salvação, convictos de que, embora eu perca muitas coisas nesta vida, eu jamais vou perder a vida eterna com o Senhor. Amados, a vida cristã, ela se identifica muito mais com o sofrimento do que com a falta dele. Esse negócio de que, se você tem vitória, se a tua vida está tudo bem, está tudo tranquilo, você vive a vitória. Isso não tem muito a ver com a fé cristã. A fé cristã, ela tem muito mais link, muito mais a ver, muito mais sentido com o sofrimento. E a vitória, o que é a vitória que Cristo nos proporciona? A vitória que Cristo nos proporciona é passar pelas nossas lutas, passar pelo sofrimento, passar pelas provas e vencer essas provas. Isso é vitória. Vitória não é ausência de problemas, vitória não é ausência de lutas, vitória não é ausência de tribulação. Vitória é passar por tudo isso e ir vencendo essas tribulações. Essa é a vitória que o Senhor nos dá. Isso é ser vitorioso em Cristo Jesus. E ao contrário do que muitas pessoas pensem, essas circunstâncias, dificuldade, luta, doença, não significa que somos derrotados. Essas situações, como diz Paulo, nos diz que em tudo isso é que nos faz vitoriosos. Eu lembro que tinha uma época, eu via muito nos carros, uma frase escrita assim: quem tem Cristo não tem crise. Quem tem Cristo não tem crise. Mas, irmão, quem não tem crise não tem Cristo. Porque é impossível você ter Cristo e não passar por uma crise. Mesmo aqui no mundo que nós vivemos. Pode não ser uma espada, mas os valores corrompidos deste mundo, mas a perseguição aos preceitos da fé, da família, daquilo que nós devemos ser e viver como cristão, a luta que nós passamos contra a nossa própria carne, o abandono que nós temos que lutar da nossa razão para fazer aquilo que é a vontade de Deus,
A vida cristã, ela está muito mais linkada com o sofrimento e com a dificuldade, porque não é fácil de fato ser cristão, mas a vitória ela é expressa quando eu passo por tudo isso e eu venço todas estas coisas. E Paulo diz: tudo isso, todas estas coisas nos fazem mais que vencedores. A tribulação, a morte, tudo isso nos faz mais que vencedores. Ser vencedor, irmão, não é estar imune ao sofrimento. Ser vencedor, irmão, não é você adquirir bens. Ser vencedor não é você ter uma vida estabilizada, ter poder, ter influência. Ser vencedor é permanecer fiel no Senhor em qualquer situação que você passar. E nós nem podemos falar muito, porque como nós já temos visto, nós vivemos numa situação de bonança, por mais que nós tenhamos algumas lutas. Tem muita gente que sofre muito mais do que nós. E de repente nós temos que entender que Deus nos abençoa onde nós estamos vivendo. No país onde nós estamos hoje. Em que nós podemos vir ao culto e celebrar ao Senhor. Podemos até transmitir isso nas redes. E testemunhar a nossa fé. Nós somos sim abençoados. Mas nós também temos as nossas lutas. Nós temos que entender que na bonança, na luta, nós nos dedicamos ao Senhor e nós confiamos no Senhor. Em todas as coisas que circulam as nossas vidas, nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. E o permanecer fiel ao Senhor é que nos traz a vitória. E se alguém vier dizer, se alguém vier argumentar, dizendo que todas as dificuldades e problemas podem nos afastar do amor de Deus, Paulo vem e diz: em todas essas coisas é que nós somos vencedores. Se alguém vier falar para nós: olha como você luta, você não está sendo fiel, olha as coisas estão dando errado porque você está em pecado, olha as coisas estão dando errado porque Deus te abandonou, nós dizemos: não, irmão, em todas essas coisas é que nós somos vencedores. Porque apesar de tudo isso, eu permaneço fiel ao Senhor. Porque apesar de todas as lutas, eu permaneço fiel ao Senhor. Mas como? Como eu vou permanecer fiel ao Senhor no meio de luta, no meio de batalha, no meio de adversidade? Como eu vou me manter íntegro no Senhor? Então Paulo diz: em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou. Como eu posso ser vencedor em todas as aflições? Aqui está o segredo: por meio daquele que me amou. Eu só posso permanecer firme e suportar essas aflições que a vida coloca em nós, quando nós permanecemos fiéis e confiamos na vitória de Jesus. É por meio dele, porque Cristo Jesus sofreu a perseguição, sofreu a fome, sofreu a morte. Cristo Jesus foi entregue na morte de cruz por nós, foi entregue como um cordeiro, e ele venceu a morte. E só permanecendo fiel e confiando as nossas vidas, o cuidado de todas as coisas no Senhor e nas suas sagradas escrituras, só permanecendo fiel no Senhor é que nós conseguimos vencer, porque não sou eu que venço, mas a vitória que eu tenho é a vitória de Cristo Jesus. Foi Ele que venceu por mim. E eu permanecendo fiel, eu venço no Senhor junto. Eu permanecendo fiel, eu passo pela prova. Eu permanecendo fiel, eu passo pela dificuldade. E deixa eu te dizer, eu permanecendo fiel, eu passo pela morte. Porque a morte não é meu fim, mas a morte é o começo da ressurreição, onde tudo novo se faz. Eu permanecendo fiel ao Senhor, eu passo por todas essas situações, por todas essas dificuldades. A perseguição que é enfrentada pelos nossos irmãos ao redor do mundo, queridos, ela é real, ela é intensa. O que nós vemos aqui não é um filme. Não são dados baseados numa ficção, como a gente vê em muitos seriados, muitos filmes. Isso aqui é real. Isso está acontecendo hoje, está acontecendo em vários países, especialmente nessa região da África subsaariana, que é uma região onde estão os maiores atos violentos sobre as pessoas, de morte. Ainda não são os países mais perseguidos, mas há vários países nessa região que estão entre os mais perseguidos, porque ali a violência é muito forte, é intensa sobre os cristãos. É quase selvagem. Isso é real, eles estão enfrentando isso hoje.
E esses milhões de cristãos espalhados no mundo inteiro, eles estão sendo levados como ovelhas para o matadouro. E o que nós fazemos? Nós podemos, e vamos fazer isso depois, nos unir em oração a eles. Vamos entregar a eles ofertas a ministérios que podem ajudar a levar pessoas, a levar a palavra, a levar a fé. Mas, acima de tudo, de forma prática, nós podemos olhar para o exemplo deles, que vivem todas essas situações e não abandonam a Deus. Olhar para o exemplo deles e ver e permitir que este exemplo deles nos ajude a reconhecer o imensurável amor de Deus. Não olhar para aquele povo dizendo, olha como eles são coitadinhos. Não é isso. É olhar para aquele povo e dizer, olha como eles desfrutam do amor de Deus. Olha como eles conseguem viver esse amor de Deus. E tudo isso não pode separá-los, porque Deus o ama e jamais os abandona. Olhar para eles e puxar para nós, para a nossa vida, vivermos e aceitarmos e entendermos esse amor de Deus que jamais nos abandona. E por mais que de repente venhamos a passar em alguns momentos de dificuldade, permanecermos fiéis. Buscar em Deus o descanso, buscar em Deus a confiança e saber que só nele nós podemos enfrentar todo e qualquer tipo de adversidade. Que somente permanecendo fiel às Sagradas Escrituras e crentes na palavra do Evangelho, nós colocamos as nossas vidas também como ovelhas destinadas ao matadouro. E vivemos confiantes, sabendo que o Senhor vai fazer que as nossas vidas sejam vidas de vitórias. Que as nossas lutas sejam lutas em que nós no final venhamos a conquistar vitória. Porque a garantia da vitória não está na minha força, não está no meu conhecimento das Escrituras, não está naquilo que eu faço para servir o reino de Deus. A minha vitória não está nisso. A minha vitória está no inabalável amor que Deus tem por mim. Em desfrutar este amor e me manter fiel neste amor. E que essa possa ser também a sua vitória. Não as suas obras, mas a confiança do inabalável. Do amor que jamais muda, do amor que Deus tem por ti e vai continuar tendo em todos os momentos. Amém.